Querido e amado Deus, mais uma vez estamos agradecidos ao Senhor por essa dádiva, por dom da vida que o Senhor nos proporciona. Nesse momento, queremos que o seu Santo Espírito unja-nos, tanto a quem está falando, como também quem está ouvindo, para que tudo que seja falado e dito seja assim, seja o Senhor. Pai querido, não deixe que nossos raciocínios nesse momento se percam, para que nós possamos compreender a palavra que o Senhor tem para nós. Nos ajude, pois sabemos que nós não podemos fazer absolutamente nada sem o teu poder. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Bom, meus amados, como vocês bem sabem, nós vamos falar agora sobre Ellen White. Nós falamos sobre santuário, a nossa base sobre todas as outras crenças e doutrinas, com o nosso irmão Tiago Helker. E agora nós vamos falar sobre Ellen White, tá? Lembrando a vocês, essa vigília é para o remanescente fiel, mas temos várias outras pessoas de outras denominações também que estão participando, gostaram muito, inclusive, da primeira palestra sobre o santuário, tá? E não vai ser diferente aqui, tá? Ellen White, sim, nós vamos ver uma diferença entre ela e a palavra de Deus, e as pessoas, depois daqui, eu espero que entendam mais sobre Ellen White, sobre o seu ministério, sobre o que ela fez através de Deus, né? Deus, através dela, fez para que nós possamos estar ainda mais próximos da volta de Jesus, tá? Bom, aqui, como vocês bem sabem, precisamos de uma profeta. O que nós vamos estudar aqui hoje? Deixa eu ver o horário que nós estamos aqui iniciando, 5h20, 5h30, tá ok. Bom, nós vamos estudar, a primeira coisa que nós vamos ver é o modo operante de Deus, tá? Nós temos Deus trabalha de uma forma e ele não muda essa forma durante toda a sua história. Deus muda? Não. Então, o modo operante também não, tá? Nós vamos ver esse modo operante na Bíblia e depois nós vamos ver se Ellen White encaixa nele. Segunda coisa, se realmente temos como identificar se Ellen White é bíblica, tá? Baseado nesse modo operante, nós vamos ver se dá para encaixar Ellen White ou não. Terceira coisa, como identificar um falso ou um verdadeiro profeta. A Bíblia também nos mostra como identificar e nós vamos ver se Ellen White passa no teste. Nós vamos ver um resumo histórico da vida de Ellen White, bem rápido, e também vamos ver por que é bom nós entendermos sobre Ellen White, por que é bom defender esse ministério. E por último, se nós precisamos dos inscritos da Ellen White para a salvação ou não. Ok? Então, esses são os tópicos que nós vamos dar uma olhadinha hoje. Nós vamos se alongar mais no modo operante e depois nós vamos caminhando durante os outros tópicos. Caso vocês tenham alguma pergunta, deixe aí, que depois nós vamos ver no finalzinho, tá bom? Vamos lá. Primeira primícia que nós precisamos colocar aqui, que Deus não muda. Então, Malaquias 3, verso 6, diz que, pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos, tá? E muitas pessoas, como nós vimos já, não acreditam no Velho Testamento, né? Então, nós mostramos no Novo também, tá? Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Colocando essa primícia de que Deus não muda, agora nós vamos entrar de fato na nossa mensagem. Nós temos um modo operante de Deus, e eu quero que vocês prestem muito atenção. No primeiro eu vou me alongar mais, mas no restante a gente vai um pouco mais rápido. Por quê? Nós temos 5 profecias de tempo na Bíblia. Todas essas profecias de tempo nós vamos mostrar para vocês. E todas elas vão encaixar esse modo operante. Tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber do modo operante de Deus. Deus concede uma determinada mensagem a um profeta. Ou seja, Deus vai chamar um profeta e dar uma mensagem para ele. E junto com essa mensagem, Deus vai dar um tempo para ser cumprido. Ou seja, vai dar um tempo profético para essa mensagem. Vou dar um exemplo aqui. Ó, Deus chama o Roberto. Roberto, daqui 100 anos vai acontecer um desastre e vocês precisam entrar numa arca. Logo depois, o Roberto não vai ver essa profecia acontecer nos seus dias. O Roberto vai morrer. Ele não vai durar 100 anos. Tá?
Quando estiver perto de chegar aos 100 anos, Deus vai suscitar um novo profeta. Agora esse profeta vem com a mensagem do profeta original, muitas vezes sem nunca nem ter visto esse profeta na vida, e ele vai falar sobre o que o profeta anterior falou. E agora esse profeta profecia em seus dias. Essas são as 5 primícias básicas do modo operante de Deus. Deus vai conceder uma profecia a um profeta, vai dar um tempo para essa profecia acontecer. Esse profeta não vai ver essa profecia ser cumprida. Deus vai suscitar um novo profeta e esse profeta ele vive a profecia na pele. Ok? Outras 3 coisas importantes. Sempre duplas. Ou seja, um profeta que começa a profecia, outro que cumpre a profecia. Sempre sai um remanescente. E sempre tem uma parte de juízo contra alguém. Então vai ter uma mensagem de juízo, um remanescente e vai ter uma dupla. Com essas 8 primícias, nós vamos agora colocar isso na Bíblia, ok? Vamos ver o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre o modo operante de Deus. A nossa primeira dupla de hoje é Enoque e Noé. Nós não vamos ter tempo de ler todos os textos que tem aqui, mas de qualquer forma eu já me proponho a dar os slides para vocês. Quem quiser os slides, tem meu contato no canal, tá? E vocês podem pegar comigo, tá bom? No meu WhatsApp, tá bom? Qualquer coisa também eu dou um jeito de colocar na descrição do vídeo um link para que vocês possam baixar depois da vigília, tá bom? Então, vamos lá. Enoque e Noé, a nossa primeira dupla. Vamos aqui começar então. Enoque foi o primeiro profeta bíblico, não sei se vocês sabem. Em Judas 14, 15, esse eu vou fazer questão de ler. Judas 14 e 15 diz o seguinte: e também Enoque, o 7º depois de Adão, destes profetizou: eis que é vindo o Senhor com 10.000 de seus santos, para fazer juízo contra todos e convencer todos os ímpios entre eles, por todos os seus atos impiedosos e que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Ou seja, Enoque anunciou que Deus viria contra um juízo, lembra do juízo? Contra todos, ou seja, contra os antediluvianos. Tá? E o juízo tinha aplicação dupla, tanto para os antediluvianos, como vai ter também para nós. Né? Essa profecia de Enoque também se estende aos últimos dias aqui, que é justamente a parte do remanescente fiel. Nós vamos passar por uma prova dessa e nós precisamos estar do lado correto. A mensagem dada a Enoque não se cumpriu nos seus dias. Por quê? Enoque foi transladado, ou seja, está vendo aqui a nossa prerrogativa? Deus chamou Enoque e falou: Enoque, daqui tanto tempo vai acontecer um dilúvio. Só que Enoque, então, foi transladado e não viu isso acontecer aqui da Terra. Depois disso, nós precisamos ver aonde está esse tempo. Porque nós só temos textos de Enoque muito simples, né? Enoque andou com Deus e subiu. É o texto que nós temos de Enoque na palavra. E nós temos agora essa parte de Judas mostrando que ele profetizou contra os antediluvianos. Agora, tem uma coisa. Aonde está essa profecia cronológica? Porque nós temos que convergir aqui, né? Na verdade, nós temos que se alinhar, né? De que, se está falando que tem uma profecia cronológica, tem que ter um tempo nessa profecia. E se eu disser para vocês que o nome de Matusalém é esse tempo cronológico? E nós só saberíamos isso por causa da cronologia bíblica. Muitos de nós não gostamos, nós gostamos de pular, né? Eu também gostava muito de pular a cronologia, até descobrir isso. Vamos avançar aqui. O nome de Matusalém, em hebraico, é composto por 2 palavras. Mut, shalash, morrer e enviar. E quando nós colocamos o significado, ficaria: quando morrer, será enviado. Olha isso, meus irmãos. Quando Matusalém morrer, será enviado. Esse é o significado do nome de Matusalém. Será enviado o quê, Roberto? Vocês sabem bem.
Lá na tradição judaica diz que cerca de 10 dias antes do dilúvio, Matusalém morreu. Isso também tem um bom portfólio ali da irmã White, logo no início do Patriarcas e Profetas, onde ela diz que Matusalém ajudou Noé a construir a arca. Só que eu não posso confiar na tradição judaica, correto? Então vamos confiar na Bíblia. Olha que interessante, meus irmãos. Isso daqui é de ficar muito chocado. Nós temos aí a genealogia, né, de Adão, né, a cronologia profética deles aí, né, de Adão, Sete, Nós, Caim e tal, até o sétimo, que é Enoque. Enoque teve Matusalém com 65 anos. Agora nós vamos ver Matusalém. Ele teve Lameque com 187. Então, Matusalém viveu 187 anos para ter o seu primeiro filho. Depois disso, Lameque teve Noé com 182 anos. Ou seja, depois de 182 anos de Lameque, Noé nasce. E Noé, no ano do dilúvio, né, ele viveu 600 anos. Até o dilúvio, Noé viveu 600 anos. Vocês sabem bem que Matusalém foi o homem que mais viveu na Bíblia, correto? E ele viveu 969 anos. Agora, pasmem. Se nós somarmos aqui, né, nós temos o tempo de dilúvio ali mais ou menos em torno de 1656 anos entre a criação e o dilúvio. Como que eu sei isso? É só você pegar desde o início da idade de Adão e somar. Você vai somando, vai bater 1656, tá? Aí você pega a soma para saber quando Matusalém morreu. 187, que ele teve o seu nascimento até o primeiro filho. Depois, Lameque, do seu nascimento até o seu primeiro filho, 182, mais 600. Bate exatamente com o ano da morte de Matusalém, que foi exatamente o ano em que o dilúvio aconteceu. Não posso deixar aqui para vocês que a tradição judaica está correta, porque não é inspirada por Deus, mas tem uma grande chance de ela estar correta, porque nós já vimos que pelo menos o ano do dilúvio foi que Matusalém morreu. Tá? E aqui vocês acabaram de ver que Deus então chama Enoque e fala: Enoque, quando o seu filho falecer, você vai colocar o nome do seu... Quando o seu filho nascer, você vai colocar o nome dele de Matusalém, que significa que quando ele morrer, será enviado. E ele vai morrer no ano do dilúvio. Ou seja, aquele povo sabia que se Matusalém morresse, a coisa ia ficar mais feia ainda. Então, além de tudo que vocês já sabem que o antediluviano sabia da profecia, porque Enoque pregou essa profecia. Depois disso, Enoque vai ser transladado e ele não vai ver a profecia acontecer aqui. Tá? E aí Deus, então, vai ter que chamar um profeta novo para concluir essa profecia. E ele chamou Noé. Gênesis 6, 8 e 9 diz que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé foi justo e perfeito em sua geração e Noé andava com Deus. Tá? E depois disso, lá em Hebreus 11, 7, diz que pela fé Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, pois nunca havia chovido, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Condenar o mundo é um juízo, ok? Lembre-se disso. Nós temos que ter um juízo, nós temos que ter uma dupla, nós temos que ter um profeta que começa, um profeta que termina, e nós temos que ter uma profecia cronológica. Tudo isso nós estamos vendo no primeiro modo operante de Deus. Lembrando para vocês que nesse eu vou se alongar um pouco para que vocês possam entender e depois a gente vai um pouco mais rápido, tá bom? Vamos então. Noé falou do mesmo assunto de Enoque, Noé ficou 120 anos pregando. Gente, se arrependam dos pecados, está vindo o dilúvio. Gente, se arrependam dos pecados, está vindo o dilúvio. Entra na arca, assim vocês vão viver. Repare que Deus salvou um remanescente. Lá em 1 Pedro 3,20 diz que os quais em outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas pela água. Ou seja, Noé e sua família. Ele tinha 3 filhos, 3 noras, sua esposa e ele. 8 pessoas. Isso é um remanescente. Fizeram um estudo recentemente
e se estima que tinha mais de 5 bilhões de pessoas na época. E só 8 se salvaram. Tá? Isso mostrando como que, de fato, quem quer mesmo servir a Deus passa por mau bocado. Não é todos. Então, não fiquem achando que, nossa, muita gente vai se salvar. É complicado, tá, meus irmãos? 8 pessoas. E dentre dessas 8, ainda tinha Cã, né? Que já tinha ali um resquício de maldade, tanto que ele continuou a linhagem depois de Caim, tá? Então, tomemos muito cuidado quanto a isso. O fato é que nós vimos todas as prerrogativas aqui na nossa primeira mensagem. Vamos lá, então, colocar isso no nosso quadro de modo operante. Deus concede uma determinada mensagem ao profeta. Que profeta é esse? Responde aí. Enoque. Enoque, e Deus dá um período para essa profecia acontecer. Quando o seu filho morrer, será enviado. Depois, Enoque não vê a profecia acontecer da terra porque ele é transladado. Depois, Deus então chama Noé. E Noé, então, vive a verdade presente. A verdade presente era o quê? O dilúvio acontece e Noé estava dentro da arca passando pelo dilúvio. Nós vemos aqui também juízo contra os antediluvianos, um remanescente, a família de Noé, e a dupla formada. Viram como o modo operante de Deus funciona? Esse é o modo operante de Deus. Enoque foi profeta verdadeiro e Noé profeta verdadeiro porque eles estavam interligados entre si para uma profecia de tempo. Vamos para a nossa segunda profecia. Abraão e Moisés é a nossa dupla. Agora vai ser um pouco mais rápido, tá? Abraão foi profeta, lá em Gênesis 20, verso 7, diz que Abraão foi profeta. E Deus predisse a Abraão que a sua posteridade seria peregrina na terra do Egito por 400 anos. E depois disso viria um juízo contra os egípcios. Olha aí, juízo de novo. E libertaria um povo da escravidão, o remanescente. Israel era o povo remanescente. Eles foram libertos do Egito. Então, nós já vemos aqui que vai ter juízo contra o Egito, vai ter um povo liberto, ok? Que é o remanescente. A nossa dupla é Abraão e Moisés. Como funcionou isso? Em Gênesis 15, 13 e 14, Deus diz: saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e o servirão, e eles o afligirão por 400 anos. E também a essa nação a quem eles servirão. E eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. Esta mensagem contém um período de 400 anos profético, né? Que é o tempo profético, 400 anos. Não foi para os seus dias, pois o quê? Abraão morreu com 175 anos. Então, ele não viu a profecia acontecer, tá? Sendo assim, Gênesis 15, 15 diz que ele morreu com boa velhice. Então, saibam que Abraão foi chamado, Deus falou, ó, Abraão, daqui 400 anos eu vou libertar o seu povo, mas eles vão ficar ali como estrangeiros nessa terra, tá? Contando com isso, Moisés, então, é suscitado. E Moisés vai fazer o quê? Vai falar sobre libertação, porque Moisés não pode falar de outra coisa, ele tem que falar o que o profeta anterior falou. Então, quando Moisés é suscitado, Deus fala para ele, ó, vai que você vai libertar o seu povo. E aí Moisés vai falar sobre libertação. Ele falou sobre libertação com o povo, ele falou sobre libertação com o faraó. Tá? E a profecia se cumpre à risca em Êxodo 12, 40 e 41. Ora, a permanência dos filhos de Israel que habitam no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao final dos 430 anos, aconteceu nesse exato dia que todos do exército do Senhor saíram da terra do Egito. Aqui não há uma contradição, tá? Esses 430 e 400 anos é um pouco complicado, então não vou me delongar agora, mas vai ter um vídeo no canal muito em breve nós explicando esse ponto, tá? Mas o fato é que os 400 anos se cumpriu à risca. Levando isso, antes de nós irmos para a nossa terceira dupla, vamos lá. Deus chama Abraão, 400 anos Abraão, e eu vou libertar o povo. Moisés, então, é chamado um pouco antes da profecia se cumprir. Moisés prega sobre libertação e vive a libertação. Ele tira o povo do Egito. Saiu um povo remanescente
e o Egito sofreu os juízos de Deus. Estão vendo como o modo operante funciona? De novo, o modo operante de Deus. Já vimos 2 vezes o modo e ele não erra. Vamos para o terceiro modo operante de Deus. Terceira profecia. Na verdade, o modo operante é o mesmo. É a terceira profecia e nós vamos encaixar no modo operante de Deus. Jeremias e Daniel. Jeremias foi profeta. Lá em Jeremias 1:5 diz que Jeremias era o profeta das nações. Ele predisse que Judá iria a cativeiro para a Babilônia por 70 anos. Tá? Essa é a profecia cronológica. Com essa profecia, quando 70 anos se cumprisse, Deus levantaria um juízo contra a Babilônia e libertaria o remanescente da escravidão. Olha novamente aí o nosso modo operante. Nosso não, modo operante de Deus. Tá? Babilônia com juízo, escravos sendo libertos como remanescente. Tá? Isso está em Jeremias 25, 11 e 12. E a esta terra inteira será desolada, de uma desolação e um assombro, e essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. E forem completados, que eu punirei o rei da Babilônia, e aquela nação, diz o Senhor, pela sua iniquidade, e a terra dos caldeus, e a farei desolações perpétuas. Esse texto é um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque mostra que o Deus que nós servimos é um Deus que diz e faz. Até hoje a Babilônia não é habitada. Quando Deus diz que farei desolações perpétuas, é perpétuas mesmo. Tá? Até hoje a Babilônia não é habitada. 2 pessoas tentaram habitar a Babilônia. O Alexandre o Grande morreu com 32 anos, de uma forma que até hoje muitos se comentam, mas ninguém tem a certeza. E Saddam Hussein, esse vocês conhecem, né? Que é da minha época também. Ele tentou habitar a Babilônia e vocês sabem bem o que aconteceu. Ou seja, se você quer morrer e não se matar, é só tentar habitar a Babilônia, pois o Deus aí não deixa que ela seja habitada. Bem? Então esse texto aqui é um texto para reafirmar a nossa fé, irmãos. Que o Deus que você serve é um Deus que cumpre o que fala. Bom, depois disso, Jeremias, então, ele não vê a coisa acontecer, ele morre durante esse período aí dos 70 anos de cativeiro, tá? E então, quando está perto de completar os 70 anos, o profeta Daniel, né, o próprio Jesus, lá em Mateus 24:15, diz que Daniel era profeta. E em Daniel 9, 1 e 2, Daniel prova que ele estava bem atenuado às profecias. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da semente dos Medos, o qual foi feito rei sobre o rei dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completaria as desolações de Jerusalém. Então, Daniel era estudioso. É o que nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra. E eu não quero que vocês fiquem com nenhum mensageiro aqui, mas sim com a palavra de Deus. Então, qualquer coisa tem que estar pelo filtro da irmã White e da Bíblia, claramente, porque elas são a palavra que Deus nos dá, tá? Então, se tiver em desacordo com a Bíblia e com a Ellen White, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas. Mas Daniel, ele estava bem atenuado em Jeremias, ok? Então, vamos lá para o nosso modo operante novamente. Deus fez vir, então, um juízo contra a Babilônia no ano de 539. Vocês sabem bem, os medo-persas invadiram ali e mataram Belsazar. E saiu um remanescente lá em 2 Crônicas 36, versos 22 e 23. Sai um remanescente para reconstruir Jerusalém. Ou seja, vamos lá novamente. Daniel viveu a libertação do povo. Então, mais uma vez, o modo operante. Deus chama Jeremias. Jeremias, 70 anos e o povo vai ficar cativo. Depois eu vou libertar esse povo. Jeremias morre. Deus suscita Daniel. Daniel vive a profecia. Juízo contra a Babilônia, remanescente o restante do povo de Israel. Porque muitos, infelizmente, não quiseram voltar. Então, voltou poucos de Israel. Ok? Para a reconstrução de Jerusalém. Viram aqui? Terceira vez batendo perfeitamente. Vamos para nosso quarto profeta. Para nossa quarta aqui, profecia cronológica. Daniel e João Batista. Daniel é um homem abençoado, pois ele tem 3 das 5 profecias cronológicas.
Vamos lá, Daniel recebeu de Deus uma profecia cronológica de 70 semanas, ou seja, 490 anos. Isso está em Daniel 9, 24 a 27, que indicava o tempo em que os judeus tinham para se arrepender dos costumes ruins e permanecer como povo de Deus. A partir do decreto para restaurar a cidade de Jerusalém, Esdras e Neemias. Tá? Algo interessante em Daniel 10 e 2 e Daniel 9 é que a palavra dias, ela difere de uma para outra, tá? Então, a palavra dia em hebraico para Daniel 10 é diferente da de Daniel 9, que quer dizer anos, tá? Só por isso a gente já tinha que estar um pouco mais familiarizado. Agora me fugiu o nome da palavra para anos de dias em hebraico, mas a de dias é Yom, tá? Dia 24 horas é Yom. Até o final eu tento achar para vocês a de anos, tá? Mas é diferente em hebraico. Então, isso já nos torna, no mínimo, suspeito, né? A gente vê uma palavra dias diferente da outra, alguma coisa tem de diferente, tá? Então, não é a mesma palavra. A profecia apontava para o batismo, morte e evangelho pregado aos gentios. Esta mensagem não foi verdade presente para Daniel, pois Daniel não morreu com mais de 500 anos. Ele morreu ali com cerca de 100 e poucos anos, tá? Então, Daniel, quando estava perto ali de Jesus aparecer, Deus chama João Batista para anunciar as 70 semanas, que Jesus estava voltando. E Jesus, logo quando é batizado, ele diz que esse tempo está sendo cumprido. Ó. Ora, depois de João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Que tempo? O tempo de Daniel. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Quando Jesus está falando arrependei-vos, é o que, meus irmãos? É juízo. Juízo está vindo. A coisa está apertando, vocês precisam tomar jeito. Creia no evangelho. João Batista falou sobre juízo, arrependei-vos. Jesus falou sobre juízo, arrependei-vos. Ok? João Batista, segundo o próprio Jesus, inclusive ele era o maior de todos os profetas, isso está em Lucas. João Batista também proclamou a mensagem de juízo, como eu falei para vocês, ele falava: arrependei-vos, o Messias está vindo. A sua mensagem estava inteiramente centrada no Messias, e ele viu Jesus aparecer. Então, isso ficou cumprido, né? E também, Jesus, ele trouxe o remanescente fiel, né? Que o remanescente fiel está ali em Romanos 11, Romanos 9, Romanos 2, que é a igreja cristã, né? Quando Jesus sobe, ele deixa os apóstolos para coordenar essa igreja e levantar essa igreja, tá? Esse seria, então, o remanescente do povo de Israel, tá? Porque o povo de Israel, infelizmente, negou a Jesus. Vamos ver aqui o quarto modelo. Daniel recebe uma profecia. 490 anos, Daniel, e Jesus vai aparecer. Daniel não via a profecia. João Batista, então, é suscitado como profeta e ele vê a profecia acontecer. Ele vê Jesus, ele batiza Jesus, ele vê Jesus pregando a mensagem dele. Ok? Um remanescente saiu daí, a igreja cristã, e o juízo foi contra o povo de Israel, que logo em seguida ali, em torno do ano 70, o templo foi destruído. Além de eles perderem ali no 490 anos, no ano 34, o nome, né? Levaram o estandarte de Deus e agora passou aos gentios. Ok? Vamos lá, então? Agora nós estamos faltando uma profecia cronológica, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Tá? Daniel 8,14 é a base do adventismo. Tá? O adventismo nasce em Daniel 8,14. Essa profecia anunciava o início de um juízo, novamente, que nós entendemos ser em 1844, tá? Começando ali no ano 457 a.C. e batendo em 1844, porque nós temos que contar que o ano zero ali, tá? Muitas pessoas tiram o ano zero e dá 1843, como Miller fez, tá? Esse evento é simbolizado pelo dia da expiação em Levíticos 16 e pelo juízo descrito em Daniel 7, 9 a 14. Tá bom? Muito importante isso. Obviamente, Daniel não viu a profecia acontecer porque ninguém viveu 2.300 dias. Anos, no caso, né? Ninguém viveu 2.300 anos. Daniel, então,
não podendo ver isso, Deus teve que suscitar um profeta. Tem ou não? O que vocês acham? De tudo que vocês viram, Deus não muda, e nós vimos 4 profecias cronológicas, todas batendo perfeitamente nos 8 pontos que nós falamos. Até agora não teve um profeta sozinho. Sempre foi uma dupla. O que vocês acham? Tem que suscitar um profeta aqui para fazer dupla com Daniel ou não tem? Lembrando que a profecia teria que explicar, o profeta teria que explicar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Tá? Por quê? Porque vocês vão ver que Satanás tentou também fazer uma bagunça. Tá bom? Ele suscitou vários profetas, não foi só um. Tá? Então, inclusive Deus também, ele antes de chegar na irmã White, ele pediu para 2 pessoas anteriormente. Né? E as duas, uma era negro, e na época de Ellen White o racismo era coisa muito dura, lá nos Estados Unidos. Até hoje o racismo nós sabemos que é algo terrível, não cremos dessa forma, mas na época de Ellen White era pior do que hoje, viu? Então ele falou, não, Deus, eu não vou ser profeta não, porque eu vou sofrer muito preconceito. E o outro, ele recebe a visão, tá? Ele não aceita, né? Depois ele fala, não quero. E aí ele esquece a visão. Inclusive, quando Ellen White está tendo essa mesma visão, ele lembra e começa a se degladiar, né? Falar, eu indigno, confiem nela, porque eu neguei a visão e ela aceitou e ela é de Deus. E ele saiu falando isso enquanto Ellen White tinha uma visão que ele teve, tá? Então, Ellen White não foi a primeira, né? Ela foi a única que aceitou o desafio de Deus. Com duras penas, mas ela foi humilde o suficiente para deixar Deus agir através dela, tá? O fato é que esse profeta tinha que chegar com uma mensagem de juízo. E ele levantou essa profeta, que foi Ellen Gold White. Ellen Harmon, no início de sua vida. Em dezembro de 1844, Deus chamou Ellen White para ser sua profetisa. Ellen White falou exatamente do assunto de Daniel 8,14. E ela explicando o versículo do 22 de outubro de 1844. Esse versículo foi cumprido quando Cristo passou do santo para o santíssimo. Ela falou do mesmo assunto de Daniel que falou há 2.000 anos antes. E ela tornou verdade presente a verdade das 2.300 tardes e manhãs. A sua mensagem também serviu de guia para a igreja remanescente, que enfatiza a guarda dos mandamentos e o testemunho de Jesus. Isso é muito importante, porque Deus chama Daniel. Daniel, daqui 2.300 tardes e manhãs vai acontecer algo. Vai surgir um movimento. Jesus vai passar do santo para o santíssimo. Vai purificar o santuário. O juízo investigativo vai começar. Depois Daniel morre. Ellen White, então, é suscitada com as mesmas verdades. E ela mostra para nós que, de fato, isso ocorreu. Ok? Ela vive dentro dessa mensagem de 1844. Ela cumpre Jesus passando ali do santo para o santíssimo, o juízo investigativo começando e o movimento da igreja adventista do sétimo dia. Estão vendo? Bate com o que nós estamos falando, sim ou não? Só por isso, nós mostramos tudo na Bíblia para vocês. E para quem está aí e não acredita em Ellen White, você pode até não acreditar na irmã White, mas você precisa me colocar um profeta junto com Daniel. Tá? Porque até o momento Deus não muda, o modo operante é o mesmo. Desde o primeiro profeta, desde a primeira dupla até a última, não muda. Não pode ser Daniel sozinho. Alguém de 2.300 tardes e manhãs, tá? Alguém de 2.300 anos depois precisa estar aí no lugar de Ellen White. Quem conseguir me provar isso, eu coloco aqui em xeque e nós podemos conversar, tá? Mas até o momento, eu não vi ninguém que possa entrar aí a não ser a irmã White. Ela falou justamente do assunto de Daniel, mostrando que o modo operante de Deus não falha. Ok? Satanás também suscitou alguns falsos profetas. Ele suscitou Joseph Smith, dos Mormons. Também a Testemunha de Jeová com Charles T. Russell, tudo na mesma época. Ciência cristã com Mary Beck Eddy. Espiritismo com as irmãs Fox.
Também suscitou o pentecostalismo com Mark MacDonald, o evolucionismo com Charles Darwin, que para mim esse daqui é um dos piores, tá? Charles Darwin, Karl Marx, até hoje é pedra no sapato do cristianismo. E Satanás suscitou todos eles em meados de 1840, 1850. Tá? Satanás estava furioso porque o remanescente sairia. O remanescente fiel, que nós estamos aqui fazendo parte dele e queremos fazer parte dele no fim da nossa história. E é por esse motivo que nós estamos aqui nessa vigília, para estar preparado para ser o remanescente. Bom, essa é a primeira parte, a parte mais longa, que é a parte de mostrar na Bíblia que Deus tem um modo operante. Ellen White, ela teve um acidente que quase a matou. Ela ficou entre a vida e a morte 45 dias. Ela tomou uma pedrada no meio do rosto, correndo de uma amiguinha, porque os pais dela, mesmo metodista, os pais eram incríveis, fazia culto. Os pais de Ellen White falavam, se for para brigar, corre, não briga. E ela fez exatamente isso. A menina era muito... ficava enchendo ela ali. Ela correu, olhou para trás e tomou uma pedrada, porque estava fugindo da briga. Tá? Era metodista, né? Miller, inclusive, ele era batista, e Miller vai pregar na igreja de Ellen White, e aí muitas pessoas ali aceitam, e quem aceitou foi expulso. Ellen White e sua família, então, é expulso da igreja metodista porque aceitou a vinda de Jesus. Aos 17 anos, ela teve a sua primeira visão, ali em dezembro de 1844. Ela era menor, e ela mesma disse que era a menor, né, do mundo, e foi exatamente a fraqueza que Deus coloca a sua fortaleza. Tá? Ellen White escreveu 49 livros, é a escritora mais traduzida do mundo e seus compilados chegam a mais de 150 livros em inglês e 90 em português. Então, nós temos muita literatura. Resumindo, Ellen White escreveu mais de 100.000 páginas para mim e para você, para o povo remanescente de Deus. Ok? 2 Crônicas 2:20 diz, ouve-me ajudar, e vós, habitantes de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, assim sereis estabelecidos. Crede nos seus profetas, e assim prosperareis. Meus irmãos, como nós podemos identificar um verdadeiro profeta? Primeiro, o profeta tem que confessar que Jesus veio em carne. Segundo, o profeta tem que ter bons frutos e pontuar a Bíblia como ensino e prática. Terceiro, o profeta em visão perde sua força e não respira. Quarto, o profeta tem que profetizar e acontecer, a não ser que tenha uma condição, pois muitas vezes Ellen White é pega aqui. Tem uma condição, a pessoa ignora a condição e diz que ela é uma falsa profeta. O quinto, o profeta é aquele que guia o povo em tempo de crise. É exatamente a vocação maior de um profeta, é guiar o povo de Deus em crise. Vamos ver Ellen White cumprindo esses requisitos? Em Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz, tem mais de 3.000, né? Tem muitas vezes que Ellen White fala que Jesus veio em carne, mas eu escolhi uma aqui. Aos olhos do mundo não possuía beleza para que o desejasse, e não obstante era o encarnado Deus, a luz do céu na terra. Sua glória estava encoberta, sua grandeza e majestade ocultas, para que pudesse atrair a si os tentados e sofredores. Segundo ponto, Ellen White pontuando a Bíblia. A Bíblia tão só deve ser nosso credo, o único laço de união. Todos os que submeterem a essa santa palavra estarão em harmonia entre si. Defrontemos toda oposição, como fez mestre, dizendo, está escrito, ergamos estandarte, no qual está escrito a Bíblia, nossa regra de fé e disciplina. Tem mais de 3.000 vezes que Ellen White fala sobre a Bíblia, fora os textos bíblicos que em todas as páginas dos seus livros vai ter algum texto bíblico. Tá? Terceiro ponto. Quando fui ao Colorado, me achava tão preocupada por vós que, em minha fraqueza, escrevi muitas páginas para serem lidas na reunião campal. Fraca e tremente, ergui-me às 3 horas da madrugada para vos escrever. Deus falava por intermédio da argila. Aqui é um dos momentos. Teve outros momentos que Ellen White segurou uma Bíblia por 4 horas. E uma Bíblia King James que era gigante. Tá? E ela colocava o dedo na Bíblia e lia o texto sem olhar o texto. Ok? Como identificar um profeta verdadeiro? Quarto ponto, Ellen White tem que falar e acontecer, porque se ela é uma profeta verdadeira, ela vai dizer que acontecer. O tabagismo e o alcoolismo na época de Ellen White não era tão forte, inclusive não tinha nem cigarro, né? Era coisa de charuto. Lá em Testemunhos para a Igreja 3, página 564, ela diz que isso seria uma potência.
que não teria lugar ali, né? O tabagismo, o alcoolismo seria uma potência. Hoje, você trupica no bar, quando você está andando na rua, e você não vê uma pessoa ali, a cada momento você vê alguém com um cigarro na boca. Ondas elétrico-magnéticas no cérebro. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 347, Ellen White falou que nosso cérebro era por ondas eletromagnéticas. Todo mundo riu da cara dela, falou que ela era louca. Hoje é mais do que provado. Benefícios do sol, depois aí do nosso querido coronavírus, né? Querido não, né? Uma maldição do coronavírus. Nós sabemos o benefício do sol. Precisamos sofrer para ter os benefícios, né, meus irmãos? Mas Ellen White, lá por Deus, lá na página 220 do Ciência do Bom Viver, diz que o sol traria muitos benefícios, inclusive nos deixaria longe de possíveis pandemias e que nós estamos aqui vendo, tá? Então tomem sol. Lá especifica até a maneira que tem que ser, tá? Queda das Torres Gêmeas. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 14. Leiam essa página 14. Leiam Testemunhos para a Igreja, volume 9. Vocês vão ficar chocados de ver como bate com as imagens do dia 11 de novembro de 2001. Segunda Guerra Mundial. Testemunhos Seletos 1, página 87. A mesma coisa. Espiritismo. Na época de Ellen White, isso aqui estava iniciando. Hoje é uma potência mundial. Inclusive, eu estou fazendo umas visitas aqui na cidade onde eu estou. Achei mais espírita do que cristão até o momento na cidade. Tá? Guerra Civil Americana. O grande movimento adventista. Também aconteceu. E Ellen White já tinha previsto antes de ocorrer. Também tem a questão do se. Tem profecias que Deus vai dizer se. Tá? E Ellen White vai colocar lá o se. Tome cuidado com essa condição para você não falar que Ellen White é uma alta profeta, sendo que você que omitiu uma palavra-chave. Tá? Quando se tem alguma coisa de condicionalidade, isso pode ocorrer. Jonas profetizou uma coisa, aconteceu outra. Nem por isso vocês acreditam que ele seja um falso profeta. Tá? Apocalipse 12, 17 diz que o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Bom, meus irmãos, agora nós vamos começar a ver alguns pontos interessantes sobre o espírito de profecia. Mas eu já digo para você que a Bíblia também é espírito de profecia. Tá? É um erro quando nós se referimos à irmã White como espírito de profecia. Ela é, mas não sozinha. Tá? Então, quando o João escreveu aqui, testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ele não estava se referindo a Ellen White, ele estava se referindo a todo o dom de profecia, desde a Bíblia, desde o primeiro profeta até o último, ok? Então, isso é importante a gente aqui, porque a gente costuma ler esse texto dizendo que é Ellen White, não é, tá? João nem sabia de Ellen White, quando ele escreveu esse texto de Apocalipse 19, 10, tá? Então, vamos lá entender essa questão. Luz menor. Ellen White é luz menor. Apocalipse 12, 1. E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher de igreja vestida com o sol Jesus, com a lua profetas debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Bom, meus irmãos, isso aqui se remetendo ao Éden. Jesus diz que o maior governaria o dia e o menor governaria a noite. Profetas na Bíblia é sinônimo de lua. E Jesus é sinônimo de sol. Pensam aí vocês, a lua tem luz própria? A lua não tem, a luz simplesmente reflete a luz do sol. É a mesma coisa que acontece. O profeta não tem luz própria, ele reflete a luz de Jesus. Ou seja, Ellen White é luz menor, mas todos os profetas, seja bíblico ou não, também são. A luz maior é Jesus. A Bíblia reflete Jesus? Sim, e Ellen White também. Ok? Então, só para ficar claro para vocês, nós costumamos usar a Bíblia como luz maior e Ellen White como luz menor. Não é isso. Todos os profetas são luz menor. Nós vemos isso, o próprio João Batista diz que ele era o menor, ele tinha que diminuir para que Jesus crescesse. João Batista se colocou como luz menor, para que Jesus, a luz maior, ficasse em potencial. Estão compreendendo? Então, luz maior é Jesus, luz menor é os profetas. Todo o espírito de profecia. Tá bem?
O trabalho de Ellen White. Vocês acham que o trabalho de Ellen White é de profeta, mais do que de um profeta, muito mais do que de um profeta, menos que de um profeta ou nem é de profeta? Vamos ver o que ela diz. Por que não tenho eu reivindicado ser profetisa? Porque nesses dias muitos que ousadamente pretendem ser profetas são um opróbrio à causa de Cristo. E porque meu trabalho inclui muito mais do que a palavra profeta significa. Olha isso, hein, irmãos? Vamos ver mais alguns textos. Como insultamos a Deus? Não obstante, quando lhes envio um testemunho de advertência e reprovação, muitos de vocês declaram ser ele simplesmente a opinião da irmã White. Tem, assim, insultado o Espírito de Deus. Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 5. Quando você diz, não, isso aí é conselho. Isso aí é conselho da irmã White. Irmão, é conselho de Deus. Agora, conselho de Deus, eu, particularmente, prefiro cumprir. Porque eu não gosto de, não, já que é conselho, Deus, eu vou seguir se eu quiser. Seria muita audácia da minha parte, né? Como era nos profetas bíblicos? Algumas pessoas dizem que só Ellen White sofre isso. Não, irmãos. Todos os profetas da Bíblia sofriam isso. Inclusive Paulo. A reprovação que lhes enviou Paulo foi escrita sobre a mesma inspiração do Espírito de Deus, como qualquer de suas epístolas. Mas quando a reprovação chegou, alguns não se sentiram atingidos. Assumiram a posição de que Deus não falara através de Paulo e que lhe havia transmitido meramente uma opinião humana e que seu julgamento tinha tanto mérito quanto de Paulo. Olha a audácia. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. E todos os profetas bíblicos. Me diga um profeta bíblico que teve uma vida mansa, tranquila, que não teve problema nenhum. Um só vocês podem me dizer que eu vou ficar surpreso. Como se rebelar contra o Senhor? Muitos de nosso povo se afastaram do velhos marcos e seguiram o seu próprio entendimento. Se solaparem a confiança do povo de Deus nos testemunhos que ele lhes enviou, estarão se rebelando contra o Senhor tão certamente como Coré, Datã e Abirão. E quando ela está se referindo a testemunho, é tudo, tá? Ela está se referindo à Bíblia. Será que Ellen White é 100% inspirada? Não escrevo nenhum artigo expressando meramente minhas próprias ideias. Elas são o que Deus me expôs em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono. Ou seja, se você viu nos escritos de Ellen White, nas mais de 100 mil páginas que Ellen White escreveu, todas elas não é opinião dela, tá? E sim dos raios que brilham do céu. Tem vários textos sobre esse, mas eu escolhi 2. Não há meio termo nessa questão. O testemunho são do Espírito de Deus ou do diabo. É isso que eu acho mais bonito da gente entender. Deus é sim, sim, não, não. Não tem como eu ficar no meio termo. Isso Ellen White acertou, isso ela errou, isso acertou. Deus nada faz com Satanás. Ou é de Deus ou do diabo. Então, a partir de hoje, ou você vai dizer, não, o que eu estudar, que estiver aqui nos escritos da irmã White, eu vou praticar, porque é Deus, eu confio que Deus passou a ela, ou você vai chutar o balde e dizer, não, eu não quero mais saber de Ellen White. Não tem como a gente ficar no meio termo, se enganando. Não se engane, irmãos. Ou é sim, sim, ou é não, não. Quem duvida do espírito de profecia é movido por quem? Essa é dura, hein? Quando encontrardes homens pondo em dúvida os testemunhos, criticando-os e procurando desviar o povo de sua influência, estáis certos de que Deus não está operando por meio deles. É outro espírito. Vocês sabem bem que espírito é esse. Quem mais critica o espírito de profecia? Os que não têm a dizer contra o testemunho são, em geral, os que não leram. Tá? O último engano de Satanás. O derradeiro engano de Satanás será anular o Espírito de Deus. E ele já está fazendo isso em nosso meio. A igreja que deveria estar abraçando o profeta está o rejeitando. Se o grego e o hebraico falar uma coisa e o Espírito de profecia, Ellen White, falar outra, com quem que eu fico? A falsa ciência é um dos meios que Satanás se serviu nas cortes celestiais e dela se serve ainda hoje. E olha que eu conheço várias pessoas de grego e hebraico, de outras denominações incríveis. Tem um Elias da Igreja Assembleia que é incrível. O rapaz sabe muito de grego e hebraico. Mas acredita em inferno eterno, no sentido de que vai ficar queimando. Acredita em vida após a morte, no sentido de que a pessoa morre aqui e já vai para o céu, para o inferno. Ou seja, quando Jesus voltar, vai ressuscitar, a gente vai ter uma nova vida em outra, aqui mesmo, né? Depois do milênio. Mas não é do jeito que eles pregam. Então, o grego e o hebraico
a pessoa pode se corromper mesmo no grego e hebraico. Tome cuidado. Com Ellen White é mais seguro, ok? Porque aí nós sabemos que vem de Deus mesmo. Qual a importância de Ellen White para a nossa salvação? Como eu disse para vocês, seus escritos nos abrem luz para entender melhor a Bíblia. Eu sou prova viva disso. Eu não entendi a Bíblia e não gostava de ler a Bíblia. Quando eu coloquei a série Conflito com a Bíblia, ficou muito claro para mim. E hoje eu estou aqui pregando para vocês porque mudou a minha vida. E eu sei que pode mudar a vida de vocês também. Então não negligencie os escritos de Deus através da sua serva. Sem Ellen White não existe adventismo. Vocês sabiam disso? Porque se ela explica o movimento, se ela não tivesse nascido, como que nós ia saber que o adventismo é a igreja verdadeira? Estão entendendo? Deus suscita o profeta para que esse profeta guie o movimento. E foi exatamente o que ela fez. Ellen White não salva, assim como eu ser vegetariano, não jogar videogame, entre outras várias coisas. Mas se não lermos os seus escritos, podemos infelizmente ficar para trás quando Cristo voltar. Então nós não pregamos salvação pelas obras. A nossa salvação é unicamente pela graça de Deus. Não temos como pagar isso de forma alguma. Mas eu e você guardamos os mandamentos. Eu e você deixamos as coisas velhas da nossa vida, porque Deus nos salvou e agora você quer viver para Ele. É por esse motivo que as obras farão seu papel no dia do juízo. Nós seremos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos. Que nós possamos tomar cuidado com o que nós falamos e dizemos. Que nós estudemos melhor. Porque hoje nós temos a dádiva que muitas pessoas não tiveram. Porque os livros de Ellen White, muitas pessoas falaram, Roberto, mais de 2.500 para ter os livros físicos, eu não tenho condição. Aí Deus abre uma porta maravilhosa. Agora você tem todos eles de graça, digitalmente. Vocês acham que eu vou ter desculpa para Deus? Ah, não, eu não li porque eu não tinha como pagar. Aí Deus vai e dá de graça. Aí vamos supor que alguém não consegue ler. Aí Deus vai e manda os livros em áudio, que é nesse site que está abaixo, ellenwhiteaudio.org. Não tem todos traduzidos, mas boa parte dos livros já está em áudio. Você pode ouvir os livros, ou seja, não haverá desculpa. Não haverá desculpa, meus irmãos, para que nós não tenhamos praticado os dom profético através da irmã White. Bom, era isso que nós tínhamos para agora, nesse momento. Espero que vocês tenham compreendido essa dádiva, essa maravilha. Meus irmãos, os escritos da irmã White, são vários, ajudam muito a nossa mente a abrir. Não negligencie isso. Foi Deus que colocou ela. Vocês acabaram de ver que no modo operante de Deus, tem que encaixar alguém ali. E até o momento, ninguém conseguiu encaixar outra pessoa que não fosse Ellen White. Só por isso já temos que ter a base bíblica de que se Deus não muda e fez isso com todos os profetas canônicos, também pode fazer com os não canônicos. E é incrível que na Bíblia tem vários profetas não canônicos. Por exemplo, Natan, de Davi, ele não escreveu nenhum livro. Ele é não canônico. Não é porque ele aparece na Bíblia que ele é canônico. Ok? Então isso não tem nada a ver. A única diferença entre Ellen White e a Bíblia é que a Bíblia vai ser a regra de fé universal. Todo mundo vai ter a Bíblia. Agora, o adventista vai ter a Bíblia e também vai ser julgado pelas coisas que estão no livro da irmã White. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Estudem os livros. Antes de falar algo contra, se você não gosta da irmã White, não há duas coisas para não gostar de Ellen White. A primeira é porque Deus falou algo a ela que você gosta de fazer e você prefere continuar fazendo do que negar, do que parar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é porque você nunca leu um livro e aí você prefere detonar com a autora antes de ler. Tá? Mas nós temos N pessoas que pensavam assim. Não, eu não quero saber. Ler um livro, hoje, está lendo vários outros livros. Eu nunca fui em desacordo com a irmã White, mas também nunca li nada dela. Eu fiquei 17 anos dentro dessa igreja, perdido dentro dela. Não estudava a Bíblia, não estudava Ellen White. Nada. Há 4 anos e meio, Deus me colocou esse convívio entre a Bíblia e a irmã White.
E hoje eu posso dizer que estou muito melhor do que eu estava há 17 anos